E as condições da safra de milho dos Estados Unidos vieram acima do esperado em relação à semana passada, de acordo com dados divulgados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. As lavouras de soja em boas ou excelentes condições representam 51% do total. Na semana passada, esse número era de 50%. Já os cultivos em péssimas condições somam 15%, mesmo percentual da última semana. Para o milho, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos aponta que 55% das lavouras estavam em boas ou excelentes condições. Há uma semana, as lavouras nessa condição eram 51% do total. O relatório aponta que as lavouras em péssimas condições somam 14%, e na semana passada o percentual era de 15%. Para as plantações de trigo de inverno, cerca de 46% do total já foram colhidos. Na semana anterior, esse percentual era de 37%. E enquanto as condições das lavouras de soja dos Estados Unidos estão em níveis considerados baixos, a situação das plantações de milho estão aí em termos bem piores em termos históricos, tá? A análise faz parte do último relatório divulgado pela Redpoint Global Markets, que traz todo o cenário para a safra 23-24 norte-americana. E sobre isso eu vou conversar agora com o Pedro Schick, que é analista de grãos e oleaginosas. Boa tarde, Pedro. Bem-vindo aqui ao Mercado e Companhia. Boa tarde, muito obrigado por me receber. Pedro, começando com milho, como é que deve ficar a produtividade das lavouras dos Estados Unidos e de quanto deve ser a produção do país em 23, 24? Legal. Atualmente, nós, como você bem comentou ontem, a gente teve um relatório de condições de safra que veio com uma melhora significativa, né? Foram aí 4 pontos percentuais acima da semana passada, não é uma mudança pequena. Em termos históricos, a gente deveria ver, sazonalmente a gente vê um leve declínio das condições conforme a gente avança em julho, e esse aumento veio muito por conta das chuvas, que a gente viu nos últimos dias, temperaturas mais amenas, então existe um viés aí relativamente positivo que é adicionado por esses novos dados que a gente viu ontem. Hoje, o que a gente espera em termos de produtividade para a safra americana são números em torno de 171 bushels por acre, 174 bushels por acre. Nós hoje estamos ali próximos de 172, 173 bushels por acre, com um viés de leve melhora dado esses dados de ontem. Em termos de produção, a gente tem que levar em conta o relatório de área que a gente teve do USDA no dia 30 de junho. Antes, a gente estava esperando uma área plantada de milho de cerca de 92 milhões de acres, e essa área passou para 94 milhões de acres, ou seja, o produtor americano plantou muito mais milho do que ele pretendia lá em março. E esse é um número muito alto, historicamente falando. Então, mesmo com uma produtividade hoje baixa, porque vamos colocar em perspectiva, a princípio, no início da safra, se esperava uma produtividade de 181,5 bushels por acre, uma produtividade muito alta. As condições melhoraram da última semana para cá? Melhoraram, mas elas continuam baixas em relação ao histórico. E alguma perda nessa produtividade já foi concretizada, alguma perda em potencial produtivo já foi concretizada pelo que a gente teve de seca até agora. A gente está melhorando, mas a gente está partindo de um ponto baixo. Então, combinando esses fatores, área maior em termos tanto em relação à intenção de plantio, quanto em termos históricos. Produtividade sim baixa, mas com uma perspectiva de melhora. Nossa estimativa de produção hoje é de cerca de 379 milhões de toneladas. Ela é sim menor do que o USDA trouxe em junho, que era 387, ou seja, quase 390 milhões de toneladas, mas ela ainda é um aumento bem significativo em relação ao ano passado. No ano passado, os Estados Unidos produziu cerca de 350 milhões de toneladas, ou seja, 20 milhões de toneladas maior, com uma produtividade que a gente está estimando que seja próxima da do ano passado, ali perto dos 173 bushels por acre. Então, isso, lógico, muito devido à área maior. Então, essa seria a nossa estimativa de produção para os Estados Unidos agora. Agora, para a soja, o último relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe uma redução considerável na área plantada. O que a Redpoint enxerga para a produtividade das lavouras?
Perfeito. A soja, se a gente pegar simplesmente, né, as condições do milho agora, as condições da soja agora, em termos históricos, em relação ao seu próprio histórico, as condições da soja não estão tão ruins assim quanto as do milho. Ambas estão em níveis baixos historicamente, mas a do milho, em relação ao seu próprio histórico, ela está pior. Mas, como você bem colocou, a soja passou por uma redução de área. É uma área relativamente baixa, tanto em termos históricos, quanto em relação à intenção de plantio que se tinha no começo do ano. Portanto, mesmo que a gente não veja uma queda tão grande na produtividade quanto a gente está estimando para o milho, a soja, a produção da soja nos Estados Unidos pode começar a ficar bem apertada, porque a área é menor. Então é o contrário do milho, né? No milho a gente está vendo uma produtividade sim baixa, mas uma área maior, o que mantém a produção maior do que no ano passado. Na soja é o contrário, a área é menor, a produtividade pode até não cair tanto, mas a gente ainda assim acabaria com uma produção baixa. Hoje a gente estima essa produtividade em cerca de 49,5, 50 bushels por acre. Isso daria para a gente aí uma produção de 111 milhões de toneladas, tá? Isso em relação ao relatório de junho, que trouxe aí 122 milhões de toneladas, é uma redução considerável e ainda é menor do que no ano passado, que os Estados Unidos produziu cerca de 116 milhões de toneladas. Então, seria 10 milhões de toneladas menor do que 11 milhões de toneladas menor do que o último relatório do USDA, 5 milhões de toneladas menor do que no último ano. O ponto é, a gente também viu não uma melhora tão significativa nas condições quanto para o milho, mas ainda assim uma melhora nas condições das lavouras nos Estados Unidos. Então tem uma perspectiva de que esse número pode, se a gente continuar vendo melhoras aí ao longo de junho, tem uma perspectiva de que esse número de produtividade pode ficar um pouquinho maior, se estabilizar ou ficar um pouquinho maior. O ponto para a soja que eu acho que é super importante de mencionar é o milho nos Estados Unidos, ele é muito sensível ao clima de julho. É lógico, o milho ele é sensível em toda a janela. Então, como eu comentei, a gente já teve aí alguma perda de produtividade, uma perda de produtividade de potencial produtivo, mas o que define mesmo o clima, a produtividade do milho é julho. E a gente tem visto um julho bom. Para a soja, é agosto. E a soja ela tem essa característica de ser um pouco mais resiliente, né? Ela pode sofrer um pouco mais no começo, chegou ali nos estágios reprodutivos, choveu bem, teve um clima legal, a soja consegue se recuperar. Então, assim, a perda de produtividade na soja não está tão escrita na pedra quanto a do milho. Tá certo, compreendido aqui. Obrigada, viu, Pedro, pela sua participação e uma boa tarde para você. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos.